Estamos então iniciando o último dia do nosso Congresso Nacional do Direito do Agronegócio, que discutiu aqui, está discutindo os desafios do agronegócio brasileiro. Gostaria agora de passar a palavra para os meus colegas que farão a apresentação dos palestrantes. Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro Congresso Nacional Digital do Agronegócio Brasileiro, realizado pela Comissão de Direito do Agronegócio aqui da OAB do Estado de Minas Gerais. Para apresentar o nosso próximo tema, que é relativo aos desafios da reforma tributária no agronegócio, eu tenho a satisfação de anunciar o nosso próximo palestrante, Dr. Rafael Frattari, que nos brindará com a sua palestra em substituição ao professor Walter Lobato, que infelizmente não pôde comparecer ao nosso congresso em virtude de problemas de ordem familiar. Mas o Dr. Rafael Frattari, que foi a sua indicação, professor Walter Lobato, para proferir a nossa palestra de hoje, é um grande especialista em direito tributário, conhecedor dos desafios do agronegócio, mestre e doutor em direito tributário pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor dos cursos de graduação e de mestrado da FUMEC, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB de Minas Gerais, da Federação do Comércio, da FEComércio de Minas Gerais e da Federal Minas, vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário, da ABRADET, e é sócio fundador do Vilas Boas, Lopes e Frattari Advogados. Após a sua palestra, eu retornarei para apresentar também algumas considerações sobre o tema. Agradeço a apresentação feita pelo amigo Paulo Honório. Eu gostaria ainda de falar da minha honra pelo convite de estar aqui neste grande evento, e por isso eu agradeço o convite feito pelo professor Manuel Mário. E estou aqui hoje em nome da ABRADET, representando o colega Walter Lobato, que por alguns compromissos não pôde estar aqui com vocês. O tema que me cabe abordar é um tema do qual nós ouvimos falar há basicamente 30 anos, a reforma tributária. Desde a década de 90 e, portanto, já ali nos primeiros anos pós-Constituição de 1988, especialmente após o Plano Real, se discute no Brasil a necessidade de que nós tenhamos uma reforma tributária, quase sempre em face à complexidade que o sistema tinha à época. Essa complexidade nos últimos 30 anos, é bem dizer, só cresceu. E isso torna... Isso fez com que esse assunto fosse um assunto recorrente nos últimos tempos. E sempre quando a gente tem um governo novo, o tema volta então à tona. O fato é que isso se intensificou no ano passado, a partir do momento em que uma das integrantes da equipe que organizou o modelo de proposta que está na PEC 45 passa a integrar o governo, e isso fez com que, de fato, as esperanças de que finalmente agora a gente tenha a reforma tributária
ela tenha ficado maior. De fato, as relações do governo com a Câmara nesse ano fizeram com que as propostas havidas no parlamento, elas fossem para frente, não é? E o governo, há alguns dias atrás, ele enviou, não é, um dos pedaços da reforma tributária, um dos pontos, não é, dos quais o governo quer incluir na sua reforma tributária, e deixou claro que havia ainda alguns outros assuntos que deveriam entrar nessa reforma e não entraram. A ideia toda, não é, discutida nos projetos que estão no parlamento e no discurso do governo, é de que o principal foco da reforma tributária deve ser a simplificação do sistema, o que é correto, não é? Não há dúvida. O governo ainda fala de que o sistema tem que ficar um pouco mais justo, ou seja, o sistema tributário ele deve ser mais simples e mais justo. Ocorre que esses dois princípios, para quem está acostumado com o mundo jurídico, não é, são dois princípios havidos em qualquer ramo do direito. A ideia do direito é que ele seja de simples aplicação, né, e também seja justo. Só que, evidentemente, há uma certa tensão entre esses dois valores, não é? Por quê? Porque a multiplicidade, não é, de fatos havidos na nossa realidade quase sempre exigem normas que sejam mais aderentes a esses fatos. E a ideia de simplificação é exatamente a oposta. A ideia de simplificação é que a gente tem, quanto menos normas, né, houver, melhor, não é? Ao passo que a justiça busca regras jurídicas que sejam aderentes a cada situação específica que alguém está. Um exemplo muito simples. Ora, o ideal é que o sistema tributário ele consiga distinguir um setor do outro, né? Quanto mais ele puder fazer isso, mais a chance dele ser justo. Por isso, nem sempre, né, o ideal de simplificação anda de mãos dadas com a ideia de justiça tributária. Seja como for, né, a simplificação do sistema ela é uma exigência e me parece ter sido o vetor mais importante de toda a discussão que é travada hoje. Pouco se discute sobre a redução da carga tributária, pouco se discute sobre outros temas que são também muito caros ao sistema tributário e à Constituição Federal de 1988. De todo modo, a promessa do governo, não é, com a sua reforma, seu modelo de reforma, é tentar investir na tributação do consumo através, né, de uma contribuição que uniria PIS e COFINS, né, aderindo ainda à proposta da PEC 45, que prevê um IVA de caráter nacional. Tudo isso com ampla não cumulatividade, ou seja, aquela ideia do crédito financeiro, de que todas as aquisições geram créditos que depois serão abatidos, não é, dos débitos decorrentes da venda, no caso do IVA nacional, da venda da prestação de serviço e de outros fatos um pouco mais estranhos, não é, à nossa história constitucional. E no caso da CBS, escolheu-se a tributação da receita como fato gerador do tributo. A proposta da CBS nos últimos dias tem sido esquadrinhada por todos os tributaristas que já fizeram contribuições específicas, como, por exemplo, na determinação do crédito, não é? Não está claro, que esse crédito é também sobre todas as aquisições, enfim, e outros pontos que eu acho que não vale a pena a gente discutir aqui nesse momento.
A ideia básica que está por trás disso tudo é a redução da complexidade do sistema, especialmente com o fim dos regimes especiais, das guerras fiscais entre os estados, não é? De não incidências, isenções, enfim, a ideia de que o imposto, esse IVA de caráter nacional que está lá na PEC 45 e a CBS, o tanto quanto possível sejam tributos neutros, né? Além disso, o governo me parece insistir na tributação dos dividendos, não é? Outra parte do pacote, não é, da reforma tributária que vai ser enviado pelo governo, na criação de um tributo sobre transações eletrônicas. Isso vai depender muito do apetite político da Câmara em aceitar um tributo muito semelhante à antiga CPMF, e ainda o governo fala numa desoneração da folha de salários e na remodelação do IPI, que deve, na verdade, entrar no IVA nacional. O que se espera, né, nos próximos dias é uma construção do que o governo quer, uma adaptação do que o governo quer com a CBS à PEC 45. A gente espera que isso seja feito. E espera, especialmente, que o governo diga o que quer fazer, não é, com a reforma tributária de um modo global. Essa estratégia do governo de enviar para discussão pontos da reforma tributária, eu acho que ela pode ser muito prejudicial aos contribuintes, e nós esperamos que os representantes ligados a cada setor, não é, possam levar a reivindicação desses setores, não é, à Câmara, ao Senado, para que, de fato, a reforma seja discutida numa perspectiva global e não pontualmente como quer o governo. Isso me parece muito importante, principalmente para setores como o agronegócio, que é um setor que tinha muitos regimes especiais, tem muitos regimes especiais, né, nos diversos estados, que tem uma dificuldade em usar créditos acumulados decorrentes de exportação e, portanto, lida com toda sorte de dificuldade imposta pelos estados. É muito importante, portanto, que a gente não se iluda com uma ou outra proposta que seja pontual, e sim tenha a possibilidade de enxergar de um modo global a proposta de reforma tributária. É muito importante ainda que alguns setores insistam na possibilidade de que nós tenhamos alíquotas diferentes, tanto da CBS quanto desse IVA nacional. Essa ideia, não é, de que apenas uma alíquota é imprescindível para que a gente reduza a complexidade do sistema é uma falsa ideia. Não é? Há vários outros países que são apontados como modelos, não é, nos quais temos 2, 3 alíquotas, 4, enfim. O que não dá para ter é 1 milhão de alíquotas de regimes especiais diversos, como era, enfim, como é hoje, não é? Mas a gente tem que buscar um equilíbrio, não é? Não dá para sair de uma vez em um sistema que você tem alguns setores com uma tributação bem menor, como é o caso dos serviços, e partir exatamente para o oposto, com um sistema no qual impostos de caráter nacional, num país tão diferente, com setores tão diferentes, não é? Em estágios de desenvolvimento diferentes, a gente tenha uma alíquota única. Então, me parece importante, inclusive para o agro, insistir nessa possibilidade. Do contrário, haverá um impacto bem relevante nas atividades do agro, decorrentes da adoção da alíquota sobre o consumo, tanto do IVA nacional quanto da CBS. Nós esperamos que, se os patamares de alíquota que estão sendo discutidos hoje permanecerem como estão,
nós teremos aí, na soma da CBS com IVA nacional, alíquotas que beiram 30%, de 30% a 40%, que é um verdadeiro absurdo, não é? Porque a geração de créditos ela é um pouco diversa a depender dos setores da economia envolvidos. Ainda há, e aí o agro não pode pensar, mas quem vai ter mais impacto é o setor de serviço. O agro hoje em dia não é ir lá comprar a semente, pôr ela debaixo da terra e esperar, ou soltar o boi no pasto e pronto, não é? Quem conhece o Mato Grosso, o sul de Goiás, o Tocantins, o Maranhão, a Bahia, enfim, as fronteiras, Minas Gerais, é óbvio, né? Mato Grosso do Sul, Paraná, o Rio Grande do Sul, enfim. Quem conhece o agro sabe que hoje em dia na cadeia, né, há uma série de prestações de serviço envolvidas, então eu não tenho nenhuma dúvida de que isso, a alteração no sistema tal como posta por essas propostas tidas até então, aumentará de uma maneira substancial o custo de produção agrícola no país todo. E não é porque o agro é hoje, né, a locomotiva que puxa o país, que nós vamos ter que penalizá-lo. Ao contrário, essa é uma ideia que me parece equivocada. Né? Daí porque eu espero, não é, que os representantes do agro e dos demais setores atingidos pela reforma possam, né, de fato, abrir um espaço de discussão com a sociedade civil no parlamento para que a gente possa fazer determinados acertos. E não aceitar o procedimento que está sendo feito pelo governo, né, federal de discutir a reforma tributária por fatias, porque isso certamente resultará num aumento de carga tributária que nem o governo sabe ao certo onde vai. E me parece que, num momento, não é, tão excepcional, tão ímpar como o que nós vivemos hoje, não me parece que seja adequado arriscar, né, aprovar uma reforma constitucional, né, sem ter muita ideia do impacto econômico que ela vai trazer sobre os negócios, especialmente sobre aqueles negócios que ajudam o país num momento tão difícil. Por isso fica aqui, né, o meu alerta, né, para que os nossos representantes não discutam pontualmente os temas da reforma, mas sempre sem perder, né, a visão do todo, né, para que não caiam nessa história de que uma alíquota única para a CBS ou para o IVA nacional seja algo imprescindível, né? É possível conviver com tranquilidade com algumas alíquotas, pelo menos, não é? E mais do que isso, para que as garantias, especialmente em relação à CBS e ao IVA nacional da não cumulatividade, sejam garantias amplas, não é? Para que, de fato, os insumos, enfim, para que, de fato, as despesas relacionadas com o desenvolvimento de uma atividade sempre deem crédito. A gente sabe que essa discussão no ICMS é uma discussão muito longa, até hoje a gente não tem créditos por bens de uso e consumo, não é? Enfim, 30 anos depois, né, da regulamentação por lei complementar do ICMS, e esperamos não passar por isso de novo. Por isso é muito importante que a reforma do governo ela seja colocada às claras, não é? Que a gente não dê um cheque em branco na mão, né, do governo, ou seja, de quem for, esperando por uma regulamentação por lei complementar de pontos importantes, como é o creditamento desse IVA nacional. Enfim, esse é um momento muito importante para o país, nós não somos contra a reforma, é muito importante que, de fato, não é, o sistema tributário deixe de travar o desenvolvimento do país,
mas também é muito relevante para que a gente não saia de um sistema ruim para outro pior, não é? Isso deve ser feito sem pressa, isso deve ser feito com discussão da sociedade civil, no local apropriado, que é o parlamento, e com todas as informações expostas de uma maneira clara, com boa fé, para que os nossos representantes façam as melhores opções, não é? Com a lembrança de que nós não podemos ter aumento de carga tributária para além da que existe hoje, né? O país simplesmente não consegue. Mas vamos esperar as cenas, né, dos próximos capítulos. Eu agradeço muito pela oportunidade, estou à disposição de todos que quiserem discutir esse tema, que acho que é caro a todos nós. Mais uma vez gostaria de agradecer o convite ao Manuel, deixando aqui o meu abraço a todos e que tenhamos um excelente congresso. Um abraço, obrigado. Muito bem, agradecemos imensamente a palestra do professor Rafael Frattari. E após as suas considerações, eu gostaria aqui de tecer singelos comentários, a respeito da temática dos desafios da tributação e da reforma tributária no agronegócio brasileiro. Basicamente, alguns pontos. O primeiro deles relativo aos créditos, desse novo tributo ou desses novos tributos, caso o Brasil opte pela adoção de um IVA nacional ou de um IVA dual. É importante dizer o seguinte: a realidade do agronegócio brasileiro é uma realidade em que há diversos pequenos produtores, produtores que muitas vezes são pessoas físicas, e portanto não contribuintes de PIS/COFINS, por exemplo. Nesse cenário, esses produtores também fluem muitas isenções tributárias, principalmente de ICMS. Nesse caso, como ficará o crédito das operações subsequentes, inclusive para esse produtor, para esse pequeno produtor rural? Haverá a possibilidade desse pequeno produtor rural ser contemplado com as isenções já vigentes? Essa não é, vamos dizer assim, a tônica dos projetos, tanto da PEC 45 como da PEC 110, que tramitam no Congresso Nacional. Justamente o que a gente tem observado é que esses pequenos produtores, pelo texto que foi proposto, dessas propostas de emenda à Constituição, serão onerados quando hoje fluem algumas isenções ou incentivos fiscais. E serão onerados também caso seja adotada a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, recentemente proposta pelo governo federal, como uma substituição de PIS e COFINS em torno de uma nova contribuição incidente sobre receita, de 12%. Então esse pequeno produtor, a rigor, poderá vir a ser onerado de um modo geral, caso, obviamente, no caso da CBS, estritamente, caso comercialize sua produção em torno de uma pessoa jurídica, como uma pessoa jurídica e não como pessoa física. Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte, em relação aos créditos vinculados a essas operações. Se a saída desse produtor rural for não tributada, então, que é o que ocorre, por exemplo, com o IVA europeu, existe uma opção no IVA para que pequenos produtores ou produtores de alimentos possam entrar ou não no regime do IVA. Caso haja essa estipulação, essa já é inclusive a proposta do Centro de Cidadania Fiscal, do CECIF, que é autor da PEC 45. Caso isso ocorra, haverá, obviamente, a necessidade desse pequeno produtor, do produtor de alimentos, adquirir fertilizantes, defensivos agrícolas, máquinas, equipamentos para a produção rural, etc, etc. Todas essas aquisições serão oneradas, certamente, com a CBS ou com o IBS, com o IVA. E, portanto, se esse pequeno produtor tiver a possibilidade de optar pelo regime de isenção, significa que não será tributado e, por consequência, o custo do IVA na aquisição de insumos para a sua produção se incorporará ao custo desse produto e, portanto, ingressará, quando vendê-lo, na cadeia de circulação do agro, com um ônus cumulativo, já que, sendo uma saída isenta, ela não gerará crédito para
às aquisições posteriores, né? Então esse é um ponto importante. A forma, talvez, de solucionar esse aspecto foi adotada pela Itália, né, que é mediante a concessão de créditos presumidos, né, do IVA para o adquirente da produção rural de produtores isentos. Tá? Esse é um ponto. Outro ponto, a forma como foi estruturada a CBS, né, no projeto de lei recentemente enviado pelo governo federal, ela, vamos dizer, só admite créditos sobre bens e serviços. Isso significa que, se por um lado, né, a CBS tributará todas as receitas das atividades da pessoa jurídica, sejam de venda de bens, de serviços, de locação, etc., etc., né, as aquisições que gerarão crédito serão só apenas aquisições de bens e serviços. Ou seja, se um determinado produtor rural resolver alugar um trator, um equipamento, né, para realizar a sua produção, essa aquisição não gerará crédito, porque não se trata, né, propriamente de adquirir um bem ou um serviço, e sim, né, de alugar um bem, de arrendar um bem. Né? Essa operação, portanto, estará fora do objeto de creditamento. Há aqui um aspecto importante a ser corrigido nesses projetos. Né? Outro ponto, no caso, por exemplo, dos royalties pagos, né, em decorrência do direito de uso de proteção de cultivares, né, no agronegócio. Esses royalties, não sendo nem bens nem serviços, também ficarão de fora, né, do creditamento proposto pela novíssima, recém-apresentada contribuição sobre bens e serviços. E os textos, né, do IBS e da CBS, da CBS, né, em torno do Aspects 45 e 110, também não são muito bons em termos de creditamento, a despeito, né, da propagada concessão de crédito amplo, né, com a garantia de crédito financeiro. Não é isso que está escrito nos textos. Na verdade, os textos, né, relativos aos créditos desses novos IVAs, né, no Brasil são muito parecidos com aquilo que a gente já conhece, que está na Constituição, relativo ao IPI e ao ICMS. É crédito sobre a operação cobrada, né, sobre o imposto cobrado na operação anterior, que já foi interpretado pelo Supremo Tribunal Federal como crédito físico, né, portanto, não como crédito financeiro e amplo, tal qual propagam os projetos. E o último ponto importante, né, ainda relativo também à CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Como eu disse, no projeto, as receitas tributadas são aquelas da atividade da pessoa jurídica. Por consequência, só as atividades operacionais, né? Só as receitas operacionais. No agro, isso implica dizer que só as receitas decorrentes da venda da produção rural, né? Ou da produção agroindustrial, né? Decorrente da industrialização de produtos agrícolas. Tá? Só que, se isso implica, por um lado, a determinação de que não haverá, portanto, a tributação de receitas não operacionais, tais quais as receitas financeiras, né? Por outro lado, também, o projeto, né, apresentado pelo governo veda os créditos sobre despesas financeiras. Mas, inadvertidamente, seu artigo 102 determina a tributação das receitas financeiras realizadas mediante operações de hedge, que são muito comuns, né, no agronegócio para a proteção, né, da oscilação de preço das commodities agrícolas e também de operações cambiais. Importante que isso seja, então, corrigido também no projeto, sob pena, né, de as aquisições, das despesas financeiras correspondentes não darem crédito, né, significar, portanto, um tratamento desigual para o agronegócio. Né? Com isso, fica encerrada, né, essa palestra, né, relativa aos desafios da tributação no agronegócio brasileiro. Um grande abraço a você. Bastante exitosa essa palestra do Dr. Rafael Frattari, que é o nosso vice-presidente da Associação Brasileira do Direito Tributário, que consistência e altivez elencou esse tema tão importante. Eu gostaria de agradecer também o Dr. Paulo Honório, que é o nosso presidente também da Associação do Direito Tributário de Minas Gerais, que juntamente com a ABRATT elencou temas importantes. Muito obrigado, enalteceu com certeza esse tema tão importante da reforma tributária no agronegócio. Muito obrigado.
Meu nome é Miriam Gontijo, sou vice-presidente da Comissão de Agronegócios da OAB Mineira. Tenho a honra de apresentar a próxima palestrante, doutora Paula Cunha e Silva, ela que é formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduada em Direito Penal e Processual Penal pela Faculdade do Vale do Rio Doce. Atualmente é desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ela que tem uma carreira brilhante e inspiradora, traz para nós o tema A Violência da Mulher Rural no Campo. Com vocês, a desembargadora, doutora Paula Cunha e Silva. Inicio cumprimentando o Dr. Raimundo Cândido Júnior, presidente da OAB de Minas Gerais, o Dr. Manuel Mário, presidente da Comissão do Direito do Agronegócio da OAB-MG, a quem agradeço pela gentileza do convite para participar desse evento. Cumprimento também a doutora Miriam Gontijo, vice-presidente da Comissão Estadual de Direito do Agronegócio de Minas Gerais. Parabenizo os organizadores e idealizadores desse grande evento que oportuniza o debate e a replicação do conhecimento nessa área tão promissora para a retomada da nossa economia, com a preciosa preocupação de abordar os vários aspectos da questão, inclusive a preocupante questão da violência contra a mulher do campo. Cumprimento também respeitosamente os demais palestrantes e a todos os participantes. Quero dizer da imensa alegria de estar com esse público tão seleto, especialmente nesse mês em que se comemora os 14 anos da Lei Maria da Penha e também o Dia do Advogado. Assumi como superintendente adjunta a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que tem como função desenvolver ações para reduzir a violência doméstica e familiar contra as mulheres e promover a interlocução do judiciário com cidadãos, entidades públicas e privadas e organizações não governamentais. A questão da violência doméstica e familiar da mulher deve ser analisada como um fenômeno social e culturalmente heterogêneo, em especial em um país de grande extensão territorial como o Brasil, com diferentes realidades e contextos, com demandas específicas no tocante à proteção e combate à violência de gênero em ambiente doméstico ou familiar. E a violência doméstica e familiar contra as mulheres do campo apresenta particularidades, demandando, por isso, soluções apropriadas, como a implementação de unidades móveis próximas aos locais onde as mulheres vivem, para orientação, quanto à prevenção, acolhimento e tratamento às vítimas. E ainda para a divulgação sobre direitos previstos na Lei Maria da Penha. As mulheres do campo são fortemente marcadas pelas características dos locais onde elas vivem. Muitas vezes são locais isolados e de difícil acesso aos recursos oferecidos nas cidades, como serviços de segurança pública e de saúde. Essa particularidade das mulheres do campo é fator que incrementa a ocorrência da violência contra a mulher, já que, se baterem, podem gritar que ninguém ouve. Muitas vezes, as mulheres temem denunciar o agressor por medo de represálias, gerando maior índice de impunidade e também a impossibilidade de assistência adequada. Inclusive, por isso, o enfrentamento da questão é mais complexo no âmbito rural e apresenta desafios ainda maiores, como a ausência de diagnósticos e estudos sobre a violência contra as mulheres do campo e o isolamento geográfico. Esse isolamento geográfico, por sua vez, traz como consequências a ausência de serviços especializados de atendimento à mulher em situação de violência e também a dificuldade de acesso à infraestrutura social de enfrentamento à violência contra as mulheres. É sabido que os instrumentos de combate à violência contra a mulher que conquistamos não alcançam devidamente as mulheres do campo, pois elas estão distantes dos centros urbanos, a maioria delas é marcada pela pobreza
e pela ausência de educação formal. Não têm acesso às informações sobre as políticas públicas e tampouco essas políticas públicas chegam até elas. Isso fica evidente quando percebemos que não dispomos de diagnóstico sobre a violência contra a mulher do meio rural, nem de instrumentos específicos de combate. Não existem dados oficiais sobre a violência contra a mulher rural, permanecendo ainda invisível. Falta de acesso aos centros de acolhimento e proteção, a delegacias especializadas e a unidade de saúde pública. Assim, as mulheres do campo que sofrem violência doméstica vivem em grande isolamento, em geral, dependentes financeiramente e afastadas das políticas públicas, elas estão submetidas a um processo extremo de violência, que é quase ignorado oficialmente falando, dada a elevada subnotificação. As mulheres do campo enfrentam diferenças salariais e de oportunidades, baixa representação em postos de liderança e casamentos muitas vezes ainda precoces. O campo é um local de dominação masculina. Ali, as mulheres estão ainda mais desprotegidas e, quando elas se fortalecem a ponto de enfrentar as violências sofridas, muitas vezes são perseguidas e até assassinadas. Nossa sociedade acredita que para encerrar um ciclo de violência, basta romper a relação e denunciar. E que muitas vezes a mulher não toma essa atitude porque ela não quer. Contudo, essa ruptura não é uma relação simples. Envolve muitas questões, como por exemplo, o fato do agressor muitas vezes ser o provedor da família e pai dos filhos da vítima. Há situações em que a vítima não compreende os riscos que está correndo, que não consegue sair sozinha da situação de violência, especialmente se há crianças envolvidas. E, tristemente, segundo pesquisa Data Senado, 86% dos filhos presenciam a violência contra a mulher ou são vítimas junto com elas. Além disso, sabe-se que a ruptura não faz cessar imediatamente os riscos contra a mulher, podendo, em certos casos, em certas ocasiões, desencadear violências mais graves por parte do agressor. Mas, a despeito de tudo isso, é preciso que nossa sociedade reconheça o grande valor da mulher do campo. Elas trabalham muitas horas, com poucas e às vezes sem nenhuma remuneração, e produzem grande parte dos alimentos colhidos. As mulheres representam mais de 40% da renda das famílias que vivem no campo. São agricultoras e empresárias. E apesar de tudo isso que representam, elas enfrentam algumas das piores dificuldades no acesso aos serviços sociais, à terra e outros bens de produção. Essa realidade impede o desenvolvimento do potencial das mulheres do campo. Segundo o Censo Agropecuário de 2017 do IBGE, apesar de 51% da população brasileira ser mulher, atualmente apenas 2 entre cada 10 dirigentes do setor rural são mulheres. Mas elas representam percentuais ainda menores quando se trata de acesso a recursos produtivos como crédito e assistência técnica. O combate à violência doméstica contra a mulher do campo passa pela necessidade de possibilitar às vítimas pedir ajuda, bem como de incentivar aqueles que ouvem ou presenciam situações de violência no âmbito doméstico a denunciar os agressores. A conscientização coletiva, tanto da vítima quanto de terceiros, como familiares, amigos e vizinhos, e o fortalecimento do acesso às redes de acolhimento e proteção das ofendidas são as grandes ferramentas. Estudos demonstram que os maiores níveis de igualdade de gênero correspondem, em regra, a números mais elevados de PIB per capita. Assim, as oportunidades econômicas das mulheres
incrementaria o crescimento econômico e reduziria consideravelmente a pobreza. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura projeta que a melhora do acesso das mulheres à terra, à pecuária, à educação, serviços financeiros, tecnologia e emprego renderia aumento significativo da produtividade e da produção agrícola, contribuindo para o crescimento econômico. A valorização dos direitos das mulheres rurais, de suas garantias individuais e coletivas, e também a promoção de condições para a igualdade de gênero é imprescindível para o bem-estar social. E a promoção da autonomia econômica das mulheres, o aumento do número de mulheres capacitadas para o agronegócio é o caminho. Ressalto aqui a importância de promover atividades e campanhas de conscientização e esclarecimento dos direitos da mulher sob a Lei Maria da Penha. Nesse contexto, e aproveitando esse momento em que estamos sendo acompanhados por várias pessoas interessadas no assunto, gostaria de divulgar a campanha Sinal Vermelho contra a Mulher. Nesse contexto, e aproveitando esse momento em que estamos sendo acompanhados por várias pessoas interessadas no assunto, gostaria de divulgar a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, lançada pela Associação dos Magistrados Brasileiros e pelo Conselho Nacional de Justiça, que busca incentivar e facilitar denúncias de violência doméstica, apresentando para as mulheres uma alternativa de pedir ajuda discretamente, mesmo que elas estejam acompanhadas do agressor e sem acesso a dispositivos eletrônicos. Para denunciar uma agressão, basta a mulher desenhar um X vermelho na palma da mão, com batom ou caneta, e se dirigir a uma farmácia do programa e exibi-lo silenciosamente a um farmacêutico ou atendente. Em seguida, os profissionais, com o nome e endereço da vítima em mãos, acionam a polícia militar para atendimento da mulher. Para não dificultar o trabalho das farmácias, o protocolo da campanha é no sentido de que balconistas e farmacêuticos não sejam conduzidos à farmácia e nem sejam chamados a testemunhar. As farmácias e drogarias foram escolhidas para iniciar a campanha porque são estabelecimentos que funcionam todos os dias e são acessíveis para atender a esse pedido de socorro com discrição. É um ambiente neutro e que tem atendimento por pessoas treinadas para cuidar da saúde. A campanha já conta com a participação de mais de 10.500 farmácias no país. Ela tem o propósito de combater essa prática sofrida por diversas mulheres dentro de casa. A informação é uma das armas mais importantes e é papel da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar dos tribunais difundir esse conhecimento. Nosso grande desafio é fazer chegar a campanha nacional nas comunidades, no ambiente rural, em cada cantinho do país. Os altos níveis de desigualdade entre homens e mulheres no acesso aos recursos produtivos e insumos agrícolas têm altos custos para a economia, com grandes impactos em termos políticos e sociais. As mulheres também são mais discriminadas no mercado de trabalho e ocupam a maior parte dos serviços não remunerados. Essa redução de desigualdades e a maior inclusão das mulheres no mercado de trabalho teriam efeitos muito benéficos para a economia e para a sociedade como um todo. A meta deve ser a igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres. Para isso, é preciso que sejamos também multiplicadores de conhecimentos e de boas práticas no implemento desse direito fundamental garantido constitucionalmente de igualdade de direitos entre homens e mulheres, que depende da evolução da percepção e da sensibilização dos operadores do direito e de toda a sociedade sobre o problema para progredirmos no combate à violência doméstica contra a mulher e familiar.
Gostaria de ressaltar a necessidade de rompermos com essa cultura de permissividade social, de violência de gênero, que ainda trabalha com a ideia de inferioridade da mulher, mesmo após as garantias trazidas pela Constituição Federal. Destaca-se a importância da educação, especialmente das crianças e dos próprios homens, para que seja possível romper esse ciclo de desigualdade de gênero e violência. A mudança de paradigma da sociedade é essencial para a efetivação da Lei Maria da Penha, que é uma lei maravilhosa, uma das 3 mais avançadas do mundo, mas que não consegue alcançar seu objetivo, que é a redução da violência doméstica contra a mulher, porque a sociedade também precisa estar preparada para a sua implementação. E apesar da proteção integral da Lei Maria da Penha, do avanço que representa termos uma das 3 melhores leis do mundo, o Brasil está situado na 5ª pior posição no ranking de 83 países com maior índice de homicídios de mulheres. São 4,8 assassinatos a cada 100 mil mulheres. E aqui eu encerro dizendo que nosso grande desafio é alcançarmos a efetiva aplicação dos institutos da Lei Maria da Penha. É necessário o emprego de esforços para a diminuição da diferença de gênero e da insegurança da vítima dentro do seu próprio lar. A efetividade da lei depende, em parte, da solidificação dessa política de enfrentamento às violências e, em parte, também da superação desses velhos paradigmas patriarcais. Muito obrigada a todos pela atenção. Espero que os bons resultados que certamente advirão desses debates se multipliquem em bons frutos para toda a nossa sociedade. Permaneço à disposição na Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Muito obrigado, desembargadora Paula Cunha Silva, que honra ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais com a palestra extraordinária, falando exatamente da realidade hoje do campo. Muito obrigado, desembargadora. Boa noite a todos. É um imenso prazer estar com vocês neste primeiro Congresso Nacional Digital do Agronegócio. Em nome da OAB Minas Gerais, da Comissão de Direito do Agronegócio da OAB do Estado de Minas Gerais e da Comissão Especial de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB Federal, tenho a honra de anunciar nosso próximo palestrante. Ele que foi juiz substituto do TRT da Primeira Região do Rio de Janeiro, mestre em Relações Sociais, doutor em Justiça e Cidadania e atualmente ministro do nosso glorioso Tribunal Superior do Trabalho. Senhores, para tratar conosco de um tema de extrema importância ao agronegócio brasileiro, compliance rural trabalhista, tenho a honra de anunciar Dr. Alexandre Agra Belmonte. Bom proveito e ótimos conhecimentos. Cumprimento o Dr. Marcos Reis, vice-presidente nacional da Comissão do Direito Agrário e do Agronegócio da OAB Nacional, em nome de quem cumprimento também os participantes deste congresso e a quem agradeço sensibilizado a apresentação feita. Cumprimento o Dr. Raimundo Cândido, presidente da OAB de Minas Gerais, em nome de quem saúdo os advogados
parabenizando pela realização do primeiro Congresso Nacional Digital do Agronegócio, promovido pela OAB de Minas Gerais com apoio da OAB Nacional. Agradeço ao Dr. Manuel Mário de Souza Barros, presidente da Comissão de Direito do Agronegócio da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais, o honroso convite para fazer esta palestra. Cumprimento também os ouvintes. Coube-me falar sobre um tema ainda pouco conhecido na área trabalhista e sobre o qual repousa grande confusão conceitual. Esse tema é o compliance trabalhista. Os programas de compliance começaram a emergir como necessidade a partir do surgimento das agências reguladoras e das intervenções ativas do Ministério Público. No Brasil, esse termo compliance ganhou destaque por força da Lei 12.683 de 2012, que determinou às pessoas jurídicas a adoção de políticas, procedimentos e controles internos compatíveis com seu porte e com o volume de operações. Mas somente a partir da Lei 12.846 de 2013, a chamada Lei da Empresa Limpa, é que as empresas passaram a se preocupar com a observância das regras de compliance. Isto porque ela estabeleceu a responsabilidade objetiva de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, com multas no valor de até 20% de seu faturamento bruto anual. O risco de responsabilização e a dor no bolso sempre comovem. Compliance. Esse termo advém do verbo da língua inglesa to comply. Esse verbo significa cumprir. Compliance, portanto, significa cumprimento ou satisfação. No âmbito empresarial, numa primeira aproximação em relação ao tema, diz respeito ao cumprimento das obrigações no tocante ao meio ambiente, consumidor, trabalhadores, credores, vizinhança, fisco, etc. Contudo, esse conceito de compliance ele vai além desse cumprimento de obrigações. Ele agrega, na verdade, um conteúdo valorativo a esse cumprimento. E esse conteúdo valorativo diz respeito ao modo como as obrigações são cumpridas, porque pressupõe a adoção de um comportamento ético no cumprimento dessas obrigações. Se a empresa adota procedimentos discriminatórios ou retaliativos em relação aos seus empregados, ou então se ela se pauta por procedimentos destinados a contornar ou fraudar a lei, com utilização do patrimônio da pessoa jurídica pelos sócios para fins pessoais, ou se a pessoa jurídica serve de fachada para blindar o patrimônio pessoal dos sócios, ou ainda para lesar credores, fere as regras de compliance. Não basta cumprir a lei, é preciso cumpri-la de forma ética, sem desvirtuar os seus objetivos. Além do aspecto geral, relativo às obrigações e ao modo ético de cumprimento dessas obrigações, de forma específica abrange o compromisso assumido perante a sociedade em relação ao cumprimento do seu objeto, ou seja, o objeto declarado no contrato social ou nos estatutos, o objeto social, porque esse objeto é a razão social da empresa existir. O exato cumprimento de sua missão, que consta do seu objeto social, demonstra honestidade, assim como o modus operandi demonstra se é essa empresa ou não pautada pelo comportamento ético. Exemplificando, se a empresa vende a ideia de que seus produtos são orgânicos, ela não pode trabalhar com agrotóxicos. Como é público, a empresa do bem sofreu retaliações e ações do Ministério Público porque a sua embalagem e os dizeres então ali impressos levavam à errônea ideia de que eram feitos com ingredientes naturais e orgânicos e com utilização de mão de obra de apoio aos pequenos empresários locais, pequenos empreendedores locais. Em que pese a boa qualidade do produto, outra era a realidade. Portanto, o compliance ele tem um aspecto genérico de cumprimento das obrigações e um aspecto específico relacionado ao comportamento leal e transparente e, portanto, ético, adotado para a realização de sua missão e dos compromissos internos e externos.
Nessa altura, então, nós podemos definir compliance. Compliance é o conjunto de boas práticas no cumprimento de normas legais e de políticas e diretrizes estabelecidas para o negócio em conformidade com seu objeto social e os princípios éticos e de transparência nos procedimentos empresariais internos e também no relacionamento externo. O agronegócio é uma das atividades econômicas brasileiras mais importantes. Ele tem uma participação no PIB em torno de 25% e uma posição mundial de destaque no mercado internacional. O Brasil é um dos maiores exportadores, por exemplo, de carne e soja do mundo. Daí porque a observância das regras de compliance é de suma importância. Notícias relacionadas à carne fraca, abuso de agrotóxicos, trabalho análogo de escravo, falhas nos mecanismos de produtos e intervenções do Ministério Público, nos procedimentos empresariais em relação aos trabalhadores, expõem à existência de condutas antiéticas, provocam desconfiança e repulsas sociais. E aí, as multas e sanções que atingem, embora atinjam apenas os pecadores, o descrédito acaba fragilizando todo o setor, atingindo os bons, ou seja, os bons pagam pelos pecadores. Para evitar os riscos, as empresas devem adotar um código de conduta, políticas e procedimentos de integridade, treinamentos periódicos de informação e conscientização, mecanismos de controle interno. Esses mecanismos devem incluir denúncias e sua apuração sigilosas e ainda nomear um profissional qualificado como responsável pela área de compliance, que é o chamado Compliance Officer, com autonomia de gestão para prevenir e detectar as condutas antiéticas. Se ele não tiver essa autonomia, de nada vai adiantar. O compliance trabalhista ele envolve a adoção de boas práticas de conduta empresarial em relação, evidentemente, às normas trabalhistas, aos órgãos de controle, procedimentos em relação aos trabalhadores, incluindo a relação interpessoal no ambiente de trabalho, as normas de saúde e segurança. E, portanto, diz respeito à adoção de programas que objetivem, por meio de prevenção, controle e correção, a adequação e o respeito às normas trabalhistas, aos regramentos internos da empresa, aos procedimentos internos, inclusive de relacionamento com os sindicatos, sempre por meio de uma conduta pautada pela ética e pela responsabilidade social. Uma das questões corriqueiras nas empresas e que podem ser objeto de prevenção e de fácil detecção e resolução, sem que desemboque no judiciário ou na imprensa, diz respeito aos assédios moral e sexual. Esses assédios podem ser verticais descendentes, podem ser verticais ascendentes e podem ser horizontais e ensejam, evidentemente, imediata intervenção. O assédio moral vertical descendente é o que parte do superior para o subordinado e é caracterizado pelo tratamento desrespeitoso ou humilhante. O ascendente é o que parte do subordinado para o gestor, pretendendo, por vezes, desestabilizar aquela pessoa que lhe é superior, porque não é a pessoa do seu agrado. E, finalmente, o horizontal, especificamente o bullying de um trabalhador em relação ao outro. Quanto ao assédio moral decorrente de atritos entre subordinado e gerente, independentemente dos mecanismos de prevenção de conflitos no ambiente de trabalho, investigações sigilosas a partir de denúncias igualmente sigilosas, um ombudsman, por exemplo, podem levar a soluções a partir de uma investigação, como advertência, suspensão, transferência de uma das partes, resolvendo assim, às vezes, o assunto, ou despedimento do responsável pelo assédio, se não houver outra alternativa. O que não é admissível é que os empresários fechem os olhos a esse tipo de problema e isso venha a corromper o ambiente de trabalho. O assédio moral coletivo, mediante falta de definição precisa de atribuições entre os trabalhadores, o que incentiva a competitividade desmedida, um acaba fazendo o trabalho que seria propriamente do outro, e acaba sendo também predatória,
e exigências exacerbadas de produção, elas terminam por deteriorar o ambiente de trabalho e atentam, evidentemente, contra o procedimento ético. A Lei Estadual número 20.489 de 2019, do Estado de Goiás, em seu artigo 5º, impõe às empresas da região o cumprimento de programa de integridade, com avaliação quanto à sua existência e aplicação, de acordo com inúmeros parâmetros ali especificados, entre os quais eu vou ressaltar alguns. Esse modelo pode ser um modelo adaptado, né, copiado por outras legislações e adaptado também às empresas. Então, quais seriam esses parâmetros ali especificados? Padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade, aplicáveis a todos os empregados e administradores, independentemente do cargo ou função exercidos. Treinamentos periódicos sobre programa de integridade, análise periódica de riscos para realização e adaptações necessárias ao programa de integridade, controles internos que assegurem a pronta elaboração e confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiras de pessoas jurídicas, procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios, na execução de contratos administrativos ou em qualquer interação com o setor público, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeição a fiscalizações ou obtenção de autorizações, licenças, permissões e certidões. Canais de denúncia de responsabilidades, como eu falei antes, de um ombudsman, abertos e amplamente divulgados a funcionários e terceiros, e de mecanismos destinados à proteção de denunciantes de boa-fé. Porque se houver a denúncia e houver por conta da denúncia uma retaliação, não adianta nada. Se não houver sigilo em relação a essa denúncia para uma apuração igualmente sigilosa, também de nada vai adiantar e ninguém vai denunciar nada, né? Ações comprovadas de promoção da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminários, workshops, debates e eventos da mesma natureza. Uma palestra como essa de hoje, relativa a esse painel, pode, por exemplo, servir para a aplicação na empresa, para a conscientização. Independência, estrutura e autoridade da instância responsável pela aplicação do programa de integridade e fiscalização de seu cumprimento. Enfim, compliance trabalhista, ele significa o conjunto de boas práticas no cumprimento ético do objeto social da empresa, no cumprimento ético da lei, dos acordos e convenções coletivas, do regramento interno e também no relacionamento externo com a sociedade, com os órgãos de controle, incluindo a fiscalização, com o judiciário e seja lá com quem mais for. A observância das regras de compliance, ela é necessária para a eliminação de riscos, de multas, consolidação da reputação de uma empresa no mercado. E ainda há uma outra questão a ser considerada, porque para participar de licitações públicas, a empresa precisa atender a diversas exigências, entre elas a existência de um departamento de compliance ou integridade e a certidão negativa de débitos trabalhistas. Os mecanismos de controle, de prevenção e correção de práticas empresariais podem fazer toda a diferença no conceito, na imagem da empresa e no passivo trabalhista decorrente da judicialização de questões que podem, na prática, ser evitadas. Então, como última manifestação, já me encaminhando para o final, o gasto com compliance, ele não é desperdício. O gasto com compliance é investimento. Novamente, agradeço a oportunidade de falar para tão seleto público, em tão importante instituição no cenário nacional, que é a Ordem dos Advogados no Brasil. Fui advogado durante 13 anos antes de ingressar na magistratura. Espero, a partir
de uma eventual aposentadoria que eu possa voltar a advogar, uma vez vencido o chamado período de carência, onde poderei de toda sorte dar pareceres, e também peço perdão por eventual excesso e também agradeço a paciência de me ouvirem. Muito obrigado. Sensacional a palestra, ministro Alexandre Agra Belmonte, ministro do Superior Tribunal do Trabalho, que fez uma palestra extraordinária sobre um tema atual importante. Muito obrigado pelo seu prestígio de nos honrar no encerramento desse Congresso Digital do Agronegócio. O primeiro Congresso Digital promovido pela OAB de Minas Gerais, pela nossa Comissão do Agronegócio e pela OAB Nacional. Forte abraço. Boa noite, eu gostaria de agradecer a todos vocês do Brasil todo por esse momento importante. Estamos encerrando aqui, oficialmente, o primeiro Congresso Nacional Digital do Agronegócio, que foi um sucesso, foi um momento histórico que com certeza consolidará o direito do agronegócio no Brasil e principalmente o agronegócio. Fiquei extremamente honrado de comandar aqui, junto com a OAB Nacional, junto com a OAB de Minas Gerais. Quero agradecer muito o nosso presidente, Raimundo Cândido Júnior, pela confiança, presidente, de a gente ter feito uma história e marcado uma gestão de sucesso. Agradeço a todos vocês que fizeram as suas inscrições, tiveram aqui uma aula de cidadania, com certeza com os temas elencados. Quero agradecer à ESA, a Escola Superior de Advocacia de Minas Gerais, que ao nosso lado fizeram um momento histórico de inteligência e de entendimento. Muito obrigado a vocês e estaremos juntos já no ano que vem, com certeza no segundo encontro digital também, quiçá presencial, do agronegócio brasileiro, tratando os temas importantes como, com certeza, o Brasil se posiciona. Até lá, obrigado a todos e boa noite.